Pessoal, vamos começar agora um tópico assim espetacular que eu amo de coração. Vamos começar a entrar mais na parte da estatística, já trazendo esse conceito do controle estatístico de processo de uma maneira bem geral também. Agora, é uma maneira geral que eu acredito que você compreendeu. Compreendeu o que é o controle estatístico de processo, compreendeu que ele age mais sobre o processo do que sobre o produto, compreendeu que tudo tem a ver com a qualidade, tá? Com a qualidade do produto final, beleza, pessoal? Então, eu não gosto muito do blá blá blá, tá bom? Eu gosto muito da prática, porque eu acho que é a prática que vai ajudar a gente a resolver os problemas do dia a dia, tá bem? Então vamos lá, vamos para a estatística básica agora e a variabilidade, causas comuns e causas especiais. Esse aqui é um tópico muito amplo, então eu vou quebrar ele em várias aulas de 10 minutos aí de duração, ou menos de 10 minutos de duração, para facilitar a sua compreensão e a sua usabilidade, ou seja, a maneira como você assiste esses conteúdos rápidos, conteúdos que você consegue pegar aquele conceito, já colocar em prática, pega outro e coloca em prática, e por aí vai. Beleza? Vamos lá? Estatísticas básicas e variabilidade, tá? Antes de mais nada, antes de a gente começar a aplicar as ferramentas, as cartas de controle, o controle estatístico, né? Talvez eu traga temas aí como MSA, coisas que vêm ajudar a gente, né? Coleta de dados. Talvez eu traga essas coisas aí para vocês, mas vamos focar no conteúdo do curso aqui agora. E aí, mediante eu ver que você está gostando, não, já está muito bacana, acrescenta mais coisa aí, vamos em frente. A gente vai adicionando mais coisa para o curso ficar mais encorpado, beleza? Mas vamos lá, olha só. Estatística descritiva. Não adianta de nada eu começar a falar para você como usar a estatística ao seu favor se eu não explico logo essa parte mais básica da estatística, tá? A estatística descritiva ajuda a gente a o quê? Muito bem, descrever. Muito bem, muito bem. E descrever o quê? Descrever o comportamento de um fenômeno ou de um processo. Quando eu falo fenômeno, pense no seu processo. Você fazendo brigadeiro, você na sua padaria, você na sua loja de ótica, ou você dentro da indústria, você que está trabalhando dentro da indústria automotiva, dentro de uma indústria aeroespacial, ou então dentro da indústria de alimentos, eu não sei. Você sabe onde você está. E eu consigo aplicar isso aqui em tudo, tá? Então, a estatística descritiva eu uso para descrever o comportamento do meu fenômeno. Se você tem um indicador de performance aí que seja a produtividade, ou se você trabalha em recursos humanos, seu indicador de performance seja a taxa de absenteísmo, tá? Você precisa descrever essa taxa de absenteísmo de alguma forma. E a estatística descritiva te ajuda a descrever isso. Ficou claro? Então imagine que você tem uma taxa de absenteísmo de 5% ao mês. 5% mês é a tua taxa de absenteísmo, tá bem? Ou imagina o seguinte, as pessoas, elas deveriam trabalhar, se você somasse a quantidade de horas total que cada pessoa devesse trabalhar, você teria lá um montante. Daquele montante, 5% de horas as pessoas não trabalharam, tá? Ou a cada hora elas passaram 5% sem trabalhar, tá? Aí seria um outro tipo de indicador. Mas independente do tipo de indicador, você pode mostrar, revelar esse indicador com a utilização da estatística descritiva. Então agora não tem desculpa. Quando alguém te perguntar o que é estatística descritiva, você vai dizer o seguinte, olha, é o uso de alguns indicadores estatísticos que me faz descrever o meu fenômeno ou o meu processo. Então, a estatística descritiva se dá pelo uso de coeficientes, de indicadores, de coeficientes descritivos que resumem um determinado conjunto de dados. Os teus dados podem ser a quantidade de itens reprovados do mês, tá? Pode ser também, vamos pensar outra coisa, como é que está o peso do batom garoto que você está fabricando, o peso médio do batom garoto, que está saindo da linha de produção, ele está dentro da especificação daquele peso que está na embalagem? Será que aquela garrafa de Coca-Cola que você invasa aí na fábrica onde você trabalha está dentro dos 500 ml, aquela garrafinha de 500 ml, está dentro dos 500 ml? Ou está mais do 500 ou menos do que 500? Eu uso os coeficientes descritivos para me dizer se eu estou dentro ou se eu estou fora da especificação, utilizando alguns que a gente vai aprender aqui, como média, desvio padrão, mas eu vou deixar para o próximo slide, tá bem? Então a gente pega esse conjunto de dados que eu chamo de população, tá? Uma população ela pode ser o seguinte, ó, se você está pegando o batom garoto, quer saber o peso do batom garoto, tá bem? Aquele peso do batom garoto, imagine que você tem uma população aí de um lote de milhares de batom garoto que você fabrica na sua linha de produção no turno de número 1, no turno da manhã. Fabrica milhares de batons garoto. A tua população são esses milhares de batons garoto que você fabrica. Perfeito? Tá bom? Agora, se você quiser fazer uma avaliação mais ampla,
Por que uma avaliação mais ampla? Não, Israel, eu não quero ver só por turno. Eu quero ver a minha fábrica como um todo, a quantidade total de batom garoto que a gente fabricou dentro de um mês. Ok, essa é a tua população. Não, Israel, eu quero saber a quantidade de batom garoto que eu fabriquei em uma hora. Naquela hora, eu quero estudar aquela hora ali. Perfeito. A tua população é aquela hora. A população não necessariamente é tudo que você faz, mas é o escopo focado que você quer avaliar. Tá ficando clara a ideia, pessoal? Numa linha de vase, por exemplo, a sua população pode ser uma hora de produção, pode ser um turno de produção, pode ser um dia, um mês, um ano de produção. Quem determina o tamanho da população é você. E assim como você determinou o tamanho da população que você quer estudar, você também consegue determinar o tamanho da amostra. Então, se você precisa olhar ou explicar a população como um todo, para pensar. Você precisa de uma amostra maior para representar melhor a população do dia inteiro de fabricação de batom garoto, ou do mês inteiro de fabricação de batom garoto. Agora, se você quer avaliar apenas uma hora de produção ou apenas aquele lote de batons garoto fabricados naquele período de tempo de produção, você precisa de uma amostra substancialmente menor para que você represente aquela população menor. Então, populações maiores precisam de amostras maiores para representá-las e populações menores precisam de amostras menores para representá-las também. E essa representação será através desses coeficientes descritivos, tá bem? Ou seja, a estatística descritiva ajuda a descrever e entender os recursos de um conjunto de dados específicos, fornecendo resumos breves sobre a amostra e as medidas dos dados também. Então, olhem para essa figurinha. População grande, escolhi amostras, tirei as amostras e agora eu vou pegar o peso desses batons garotos da amostra. Beleza, pessoal? Isso é o uso de estatística descritiva. Monte de batom garoto. Peguei uma parte, vou ver o peso e aquele peso vai me mostrar um valor descritivo de um possível comportamento da minha população, ok? Então, gente, as estatísticas descritivas são divididas em medidas de tendência central e medidas de variabilidade. As medidas de tendência central são média, mediana e moda, e essas medidas de tendência central, elas ajudam a gente a entender, né, como é a centralidade da minha amostra que eu estou coletando, e as medidas de variabilidade me indicam como é a variação daquela minha amostra. O que é isso? Média, mediana, moda? A moda que eu conheço é aquela moda que o pessoal posta aí nas redes sociais, que aquela fulaninha está muito na moda e tem que seguir fulaninha. Mas essa aqui não é a mesma moda, tá bem? Média, mediana e moda nada mais são do que coeficientes descritivos, que vão me dizer, que vão me descrever como está aquela minha amostra que está sendo avaliada. Como é que está o peso do batom garoto, tá? Como é que está o comportamento do peso do batom garoto? Será que eu tenho batons garoto que tem um peso mais padrão? Ou seja, eu tenho uma concentração de batons garoto mais de determinado peso do que em outros pesos? Tá? Isso eu vou ver através da média, mediana e moda. E a variância do desvio padrão vai me dizer o seguinte, olha, Israel, os batons de garoto, tem uns batons de garoto bem leves e outros muito pesados, Israel. A variação está muito grande, Israel. O que é que eu faço? Você corrige a variação. Você não vai sentar e chorar. Você vai encarar o problema, avaliar o problema, construir as suas formas de controle e aí melhorar o seu processo como um todo. Tudo bem, pessoal? Então, citando aqui rapidamente esse exemplo, até porque esse conteúdo também está no curso de Yellow Belt da gente. Então, se você assistiu o curso de Yellow Belt da gente e quiser pular até esse modo de 10 minutos, pode ficar à vontade, tá? Agora, se você quiser revisar, que eu acho que é muito importante também, porque eu sempre explico, pode ser que o slide seja o mesmo ou semelhante, mas eu explico de maneiras diferentes. Ou seja, ajuda a gente a ter uma visão mais ampla, tudo bem? Mas a média em si, a média nada mais é do que o equilíbrio. O equilíbrio. Então, imagina que você tem um pé de manga, uma mangueira. Se você coletar todas as mangas daquela safra da mangueira e você medir o peso daquela manga, você vai ter poucas mangas leves, bem pequenininhas, né? Maduras, mas bem xoxinhas, pequenininhas. Você também vai ter poucas mangas muito grandes, então você tem poucas mangas leves, poucas mangas muito grandes, e a maioria das mangas vai ter aquele tamanho médio. Aquele tamanho
médio. Ou seja, um tamanho semelhante, um peso semelhante. E isso é que a média revela. A média revela o equilíbrio do que está acontecendo daquela minha amostra de dados, tá? Então, se eu estou no hospital medindo o tempo de atendimento ou o tempo de alta de pacientes, e eu consigo medir, né, mensurar o tempo de vários atendimentos que foram feitos, eu consigo saber qual é o meu tempo médio de atendimento. E como é que eu faço a média, Israel? Eu somo todos os itens e divido pela quantidade de itens que eu somei. Os itens podem ter pesos diferentes, mas se eu somá-los, eles vão dar uma quantidade específica de itens. Exemplo, 4, 6, 8, 2 e 4. Eu somo todos e divido pela quantidade de itens que foram somados. Eu vou ter o valor da média. O Minitab calcula a média redondinha, a moda mediana, sem você se preocupar, que é só para você compreender. A moda é o atributo que mais se repete. Por exemplo, se eu fosse perguntar para você, hoje, qual é a cor que está mais na moda? Você me diria, Israel, a gente está no verão, então cores mais vivas, um amarelo, um laranja, um neon, são cores que estão mais na moda. Tá? E o que representa a moda? A moda representa um atributo que se repete com mais frequência. Então, se você vê gente que está vestindo mais camisas de cor clara ou de cor amarela, por exemplo, você vai dizer, a moda é usar amarelo. Então, isso é a moda. A moda é o valor que mais se repete. Então, vamos voltar para a manga. Imagina que você está pegando o peso da manga e tem várias mangas com o mesmo peso. Qual vai ser a moda? A moda vai ser aquele peso. Porque dentro daquele peso, daquele intervalo de pesos, né, existe uma quantidade muito grande de manga que está ali dentro daquela característica, tá bem? Então, Israel, a média você já entendeu como é que você calcula, ela é bem usual para o nosso dia a dia, é o equilíbrio. E a moda, Israel? Onde é que eu uso a moda? A moda eu uso normalmente num histograma, que você vai aprender ainda o que é um histograma, beleza? Então, dentro do histograma, a gente pode utilizar a moda, ou a moda é utilizada dentro do histograma, porque o histograma ele faz com que essas frequências de repetições se unam em algumas figuras, né, verticais. Imagine várias barras verticais. Uma barra vertical, aí outra vai aumentando, outra vai aumentando, 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 diminuindo, diminuindo. Essas barras, elas são um intervalo, e dentro desse intervalo tem um monte de manga ali. Então a moda ela é utilizada dentro do histograma. É por isso que é bom você entender o que é a moda, porque você sabe onde utilizar ela. Não é como utilizar ela dentro do histograma. Perfeito, pessoal? Agora, a mediana em si. A mediana é o valor da variável que ocupa a posição central. Então imagine que a gente estivesse numa sala de aula. Uma sala de aula com muita gente aqui. Cada pessoa aqui tem uma idade. Concorda comigo? Tem pessoas de menos idade, tem pessoas de bem mais idade e a maioria das pessoas tem uma idade ali em comum, tá bem? Se a gente dividisse essas pessoas, colocasse aí as idades em ordem crescente ou decrescente, só ordenasse essas idades, tá bem? Aquela idade que conquista no centro daquela distribuição, imagina que eu tenho aqui 20 pessoas, vamos falar o seguinte, vou colocar uma condição melhor. Imagina que eu tenho 11 pessoas numa sala de aula, 11 pessoas, tá bem? Eu coloco 5 pessoas para um lado, 5 pessoas para o outro lado, 5 e 5, tá? 10. A idade que ficar aqui no meio é a minha mediana, que é, na realidade, a variável ou o valor que ocupa a região do meio de uma distribuição de dados. Israel, isso é importante? É importante. Onde é que a gente vê a mediana? No boxplot, que a gente vai ver aqui durante as aulas alguns boxplots, e você vai ver que aquela linha da mediana é uma linha muito importante. Por quê? Imagina que a gente está fazendo uma distribuição, a gente tem a base de dados da gente, tá? Imagina que a gente está agora, deixa eu pegar outro exemplo ainda, né? A gente está agora, imaginem, invasando uma garrafinha de água de 500 ml, uma garrafinha d'água de 500 ml, tá bem? Nessa garrafinha de água de 500 ml, você tem garrafas d'água que tem 498 ml, que a máquina só conseguia invasar 498, e você tem garrafinhas que a máquina conseguia invasar com 502. Aí você tem várias garrafinhas com 498, várias com 499, várias com 500, várias com 501 e várias com 502 ml. Aí você tem uma variabilidade bem pequenininha, né? Mas você tem várias garrafinhas aí com esses volumes, beleza? Aí daqui a pouco surgiu uma garrafa com 512 ml, ou seja, muito diferente dos 502, que era o valor máximo, né? 512 ml. Aquele valor que está no 512 ml vai pegar a média e vai puxar a média para cima. Ou seja, um valor que a gente chama, que pode ser outlier ou não, um valor discrepante do meu conjunto de dados que eu estou avaliando, vai pegar a média e puxar a média para cima e pode até
deixar-me muito confuso, pessoal. Já está em 14 minutos e nem percebi. É tão gostoso, né? Mas deixar muito confuso, porque a média aumentou muito, mas a mediana não. A mediana só vai pular uma casinha para a direita. Ou seja, não entrou uma 412 ml, imagina que o valor central era 500 ml, né? Entrou 512 ml, o valor central era 500 ml. Ela só vai pular uma casinha para o lado, vai para 501 ml. Ficou claro, pessoal? Ou seja, a mediana ela não é interferida muito por valores discrepantes, por outliers. E quando a gente coloca isso dentro de um box plot, fica lindo a gente perceber. E lá nas cartas de controle, a gente consegue perceber algo muito semelhante ao box plot. Sempre que tem um outlier, normalmente, ou ele vai sair da faixa de controle superior ou inferior, que a gente vai identificar aqui, tá bom? Fica ligado, tem muito conteúdo bacana ainda para a gente abordar. E eu te espero aqui na próxima aula. Até já!